E aí hoje, com mais uma saga, assim dizendo, né? Um dos grandes arquitetos do nosso tempo, né? Contemporâneo aí, Renzo Piano, né? Um grande escritório de arquitetura, na linha do que a gente está falando ali, né? A gente está estudando um pouquinho do Richard Rogers, e aqui o Renzo Piano é, também, né? Fez alguns projetos com o Richard Rogers. Cara, eu peguei esse projeto para dar uma olhada e é impressionante como a expressão do que eles querem, né? Do que esses grandes arquitetos querem, passa por aquilo que eu sempre falo ali é, nos vídeos que eu estou fazendo do Richard Rogers, né? Eles pensam na indústria. Indústria, como que ele tira ali o canteiro de obra, leva para uma fábrica e produz praticamente todo o edifício lá e só monta ele no local, né? É um pensamento diferenciado. Dá uma olhadinha nesse edifício, né? A gente vai dar uma olhada nesse grande bloco aqui, né? O edifício central ali, né? Dá uma caminhadinha, vamos dar uma caminhada aqui. Eu vou te mostrando e aí você vai vendo como o processo industrial, né? Na arquitetura dele é fundamental. E olha como a gente ganha agilidade nisso, né? Fabricando isso fora e só montando. Então, ó, tudo que a gente está vendo aqui é estrutura metálica, né? Então, ó, a gente tem vigas aí que a gente está vendo elas perfuradas, né? Por que, que elas estão perfuradas? Instalações passa de monte aí, né? De quilo, assim dizendo, né? Não é só estética isso. É, então a gente tem lajes, que muito provavelmente, vamos ver se a gente consegue investigar, dar uma olhada aqui. São lajes secas também, né? Aquela laje alveolar a gente tem bastante aqui, né? No Brasil. A laje, por exemplo, alveolar, né? Que vai ali em cima dela uma camada muito de concreto, né? Que não é estrutural, essa camada é na verdade para unir, né, esses painéis, né? Muito provavelmente essa laje pega isso também, ou também pode ser uma laje seca com outro tipo de elemento. Vamos ver se a gente consegue encontrar esses detalhes aqui. Vamos dar uma fuçadinha, né? Faz parte do nosso estudo fazer isso. E pilares metálicos, né? Olha como ele engasta aqui, né? Faz esses tirantes. E aí, cara, olha a paginação que a gente tem de vidro aqui também, né? Essa modulação que olha que interessante, ó. Pensa comigo, ó, eles estão montando o último andar aqui, ó, né? Praticamente o último andar ali da edificação. E já vem montando, ó, de baixo para cima toda a fachada do prédio, cara. Você vê isso acontecer aqui no Brasil? Né? Não é uma crítica, tá? Mas na construção civil no Brasil, né? Na construção civil que a gente vê convencional, a gente vê na verdade o contrário disso, né? A gente vê o esqueleto montado e aí não se pode fechar lá, né? A última fiada, assim dizendo, ou vai ter que deixa um espaçamento ali, porque tem que sobrecarregar todo o edifício, toda a estrutura. Aí se vem fechando de cima para baixo para que o prédio dê aquela assentada, assim dizendo, né? Putz, cara, coisa até arcaica, né? Falar isso. Dê aquela assentada e depois consegue complementar, né? Fechar esses vãos. E quantas patologias a gente observa hoje em edifícios construídos da maneira convencional. Precisa ou não precisa mudar, né, acelerar esse processo, mais assertividade na construção civil é fundamental, gente, isso. Né? Vamos dar uma caminhada no projeto, a gente vai olhando. Tá um pouquinho misturado aqui com algumas imagens eletrônicas, né? Mas olha que imagem da obra, cara, fantástica, né? A gente observa todos os elementos, tudo que é de passagem. Olha lá, uma laje, a laje superior aqui é steel deck, ó, né? Steel deck. Então, steel deck é uma forma, né? Como se fosse uma telha metálica. Aí se parafusa, né, na estrutura metálica existente aqui e uma camada de concreto superior. Aí nesse caso o concreto aqui é estrutural, tá? Né? Ele serve como um elemento estrutural também. Mas é muito interessante, né? Tem muita concretagem na obra? Não só essa.
Muito legal isso, né? Vamos tentar investigar se a gente vê se os pilares, por exemplo, são de concreto, se tem uma caixa de concreto lá. Mas é muito interessante, olha, você observa, né? Olha o detalhe que tem aqui na viga, ó, de recorte. Putz, cara, a gente acontece esse tipo de detalhe aqui na nossa obra, né? Na obra, né, que a gente constrói aqui no Brasil, mais o que a gente mais faz aqui no Brasil, e se tem um detalhe de metálica acontece isso, cara, é um transtorno, um trampo para fazer isso, cara, infelizmente. Por isso que eu te falo que a gente tem que mudar, né, o nosso pensamento. Olha outra coisa aqui que a gente precisa observar, ó, né? Um finalzinho de viga aqui, né? Então, acabou no pilar e chegou numa viga. Olha como ele fez aqui, ó. A gente tem duas emendas aqui, né? Porque muito provavelmente deve estar feito, né? Como se fosse esse arranque desse pilar. E depois, ó, deixa eu só apagar um pouquinho, a gente tem um outro complemento aqui, ó, de viga para pegar a viga de borda aqui, né? Ó, essa outra viga que é menorzinha aqui. Putz, cara, isso é um parto também, né? Que são muitos detalhes aqui. E lá já, né, tá evoluído isso, porque é montagem do edifício na obra, né? É montagem dessas peças na obra, né? Esses grandes detalhes aqui também, né? Tudo isso é detalhe de projeto. O projeto aqui é muito, né? É muito diferente, né? Existe um projeto aqui de fabricação das peças metálicas, né? Aqui a gente tem um projeto de forma, né? Assim dizendo, é uma crítica? É, gente, mas a gente precisa evoluir isso, né? Evoluir porque a cadeia inteira evolui, né? Não só de projeto que traz mais valor ao projeto em si arquitetônico, projeto de engenharia, mas também aos trabalhadores da obra. Eu sempre privo isso, né? Grifo isso, né? Na verdade, eu queria falar grifo isso. Por quê? Porque quando mudar, né, toda essa cadeia, aí, cara, aí eu falo assim, olha, estamos usando o BIM, né, numa maneira assertiva. Quando a gente vê isso daqui, ó, também não é uma crítica do BIM, tá? Mas é para pensar nisso, tá? Quando a gente vê isso aqui, ó, tá vendo esses detalhes de perfurado, assim, muito provavelmente a gente vai ter brises aqui também. Vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho, ó. Aqui a gente tem uma imagem do edifício, né? No geral, tal, né? O que ele expressa ali, tá vendo? Ó, que ele tem algumas coisas, né? Alguns detalhes aqui, ó, de caixilharia mais encaixada também, que vai ser encaixado no brise ali, né? Como se fosse um brise, né? Aqui imagem também, né? Da parte arquitetônica, mas você vê que o edifício também no local onde vai ser construído também tem todas as interferências. Cara, é metal, o edifício é metal puro, entendeu? Fundação, vai ter concreto, cara, não vai ter jeito, né? Não vamos fugir totalmente. Mas é fantástico como eles trabalham muito, muito, principalmente o Renzo Piano ainda também, muito na metal e metal branco, assim, né? As obras dele é muito isso. Esse prédio dele é fantástico, né? Depois a gente estuda um pouquinho, vamos terminar esse vídeo aqui. Mas os vídeos que a gente está fazendo agora é pra gente, não estamos entrando tanto no detalhe, mas é pra gente estudar mesmo e repensar o que a gente está fazendo de arquitetura. Está num processo evolutivo muito grande e não vai parar, gente.